Olá pessoas, este é o canal Estranho e o Extraordinário, eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais uma história curiosa. Hoje eu decidi contar um fato que teve lugar em 1561, nos céus da Alemanha. Esse incidente, como ficou conhecido, foi chamado de o Incidente Celeste de Nuremberg. E ele é envolto em muitas curiosidades. E eu o escolhi, por ser muito antigo, pelas peculiaridades que ele tem e porque, como todo mundo já deve ter percebido, eu gosto de fazer um exercício de imaginação e tentar entender o que afinal essas pessoas viram, o que pode ter motivado essa ideia. Havia algo no céu mesmo? Viram alguma coisa totalmente normal que foi interpretada erroneamente? Essa interpretação eu vou deixar também a cabo de vocês. Eu espero que aí nos comentários vocês digam o que acharam da situação. Vamos aos fatos. Um artista chamado Hans Glasser é quem tornou público e conhecido o Incidente de Nuremberg, o Incidente Celeste de Nuremberg. Mas a curiosidade começa que o registro que ele fez foi feito apenas em 1566. Ele não registrou o ocorrido quando da época. E eu não encontrei nenhuma explicação plausível do porquê. Mas o fato é que esse documento no qual ele fez o registro, com seus desenhos e a descrição do acontecido, está até hoje na Biblioteca Central de Zurique, na Suíça, e data de 1566. O que informava o Glasser no documento que ele fez? Glasser afirmava que um pouco antes do amanhecer do dia 14 de abril de 1561, os moradores de Nuremberg e região foram surpreendidos por um evento que durou pelo menos 1 hora. 3 cilindros gigantescos apareceram sobrevoando a região. Eles voavam de forma errática, fazendo evoluções estranhas, e de repente entraram no que parecia um conflito, um combate. Eles começaram a disparar um contra os outros e a lutar no céu. E o que eles disparavam? Isso era também muito curioso. Disparavam cruzes cor de sangue, esferas flamejantes e cilindros menores, tubos menores, que dentro tinham também pequenas esferas. Essa batalha, com luzes, com todos esses elementos, durou mais ou menos 1 hora, como eu disse, e o Glasser afirma que foi registrado que alguns desses elementos, como as esferas que eram disparadas, com o tempo elas desapareciam, ficando incandescentes e muito vermelhas até se desvanecer numa fumaça densa. A cidade inteira comentou o assunto, todo mundo ficou muito assustado. Obviamente, até porque estamos falando de 1561, as explicações foram para o lado do místico, do religioso, da superstição, né? Não havia ninguém na época, obviamente, com condição de tentar ver isso de forma mais técnica, né? Vejam vocês, todos nós sabemos, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Tamanho quanto o relato é remoto. Mas esse incidente traz uma outra questão que eu considero curiosa, que vem ligado a ele. No mesmo ano, 1566, no mesmo ano em que o Glasser registrou, um outro sujeito, chamado Samuel Cox, registrou um incidente parecido, que teria acontecido na Basileia. O incidente do Samuel é muito parecido nos eventos, mas traz a curiosidade de que tem seu registro em 1566.
né? Enquanto o Glasser registrou um evento que havia acontecido anos antes, o Samuel aparentemente estava registrando um evento que aconteceu naquele momento. A pergunta é, qual é a ligação? O Glasser registrou seu evento porque o Samuel fez o seu registro e ele ficou sabendo e quis fazer também do acontecido anterior? Ou Samuel fez um registro porque ficou sabendo do registro do Glasser? Ou não havia ligação entre os registros? Isso ficou difícil de saber. De qualquer forma, o registro do Samuel dizia que nos céus da Basileia, em 7 de agosto de 1566, surgiram esferas que começaram imediatamente a combater, chocando-se umas com as outras, violentamente. Elas se chocaram durante também mais ou menos 1 hora por aí, deixando todo mundo em terra apavorado, e foi registrado, segundo o Cox, o Samuel Cox, que essas esferas também se desvaneciam, ficando muito vermelhas em aparente calor, até que simplesmente desapareciam do céu. Os registros que eu li me deixaram curioso porque não faziam menções a som, né? Eu não domino alemão, então mesmo eu tendo visto o documento original, eu não vi nenhuma tradução na internet. Eu não sei dizer se em algum momento tanto o Samuel quanto o Glasser fizeram o registro de que as esferas ou os cilindros faziam som. Mas o curioso é que aparentemente não há nenhuma menção a fazerem som. Mas há essa menção a fazerem a mesma coisa, evoluções loucas, combaterem e desaparecerem em incandescência. Esse registro do Samuel também está na Biblioteca Central de Zurique até hoje. Os 2 registros estão lá. E aí a pergunta que eu deixo a todos os que me acompanharam até aqui é: o que é isso? Houve um plágio? Samuel plagiou Glasser, Glasser plagiou Samuel? Alguma das 2 histórias é verdade? E se é, o que essas pessoas viram nos céus nos longínquos anos de 1566? Ou 1561, no caso do nosso amigo Glasser? Eu aguardo as opiniões de vocês no comentário. Um abraço a todos, vou ficando por aqui. Quem gostou, compartilha, deixa aquele like. Fui!